Sim, muito bem. Agora é oficial, estamos iniciando a nossa live. Como eu falei, eu sou o Pedro Pinheiro e estou falando com vocês aqui diretamente de Teresina. É um privilégio para mim estar nesse começo de noite de todas as terças-feiras. E, como eu disse, nas últimas 2 semanas, nós não tivemos essa live por um motivo muito justo, né? Eu estava acompanhando o Hamilton e o Orlando nesse rally da Timol pelo Nordeste. Estivemos aí em Fortaleza, eles já vêm desde a Bahia, do interior da Bahia, Porto Seguro, passaram por Recife, João Pessoa, passaram por Natal, aí eu encontrei-os em Fortaleza, fomos para São Luís, Parnaíba e finalizamos aqui no sábado, na sexta-feira à noite, em Teresina. Caiu um temporal extraordinário, que nunca acontece, é difícil acontecer um temporal daquele, mas a nossa reunião com eles foi muito boa. E eles continuam na jornada e amanhã estaremos indo para Salvador para o nosso seminário com o senhor Carlos Henrique, o presidente da Timol. Quando nós enxergamos a empresa Timol, nós enxergamos mais do que uma empresa, mais do que um ambiente de trabalho. Nós enxergamos sonhos e oportunidades. Por que pode-se dizer isso? Porque na Timol, você é colocado diante de você um projeto de saúde que todos aqui, pelo menos a grande maioria presente, está vendo como esse projeto é extraordinário, como ele é fantástico, como o uso da água magnetizada pelo silocimol e de tantos outros produtos que a nossa empresa tem, fazem a diferença na nossa vida. Então, a Timol tem produtos extraordinários e oferece uma oportunidade de trabalho ímpar, que é o que nós vamos mostrar hoje, rapidamente aqui, nessas nossas lives das terças-feiras. Quando nós falamos em realizar sonhos, de vez em quando eu bato um papo lá com o nosso presidente, o Carlos, ele frisa muito isso. O sonho, ele precisa sair do papel. Você pode escrever o seu sonho, mas na Timol você tem essa prerrogativa, a capacidade de realizar seus sonhos. E que sonhos são esses? São sonhos mais diversos. São aquilo que nós queremos para nós, e esse sonho, para cada pessoa, é diferente. Por exemplo, tem pessoas que fazem um serviço voluntário e que querem tornar esse serviço voluntário eficiente. A Timol proporciona isso. Como diz o Orlando, tem pessoas que sonham em sofrer, mas sofrer lá em Paris, né? Eu acho legal quando ele diz isso, sofrer lá em Paris, né? Ele frisa bem isso. Mas veja, nós sonhamos em ter o necessário para a vida. Só que a realidade brasileira hoje e de muitos países é muito diferente daquilo que a pessoa projeta para si. Nós sabemos, e as pesquisas indicam isso, se você fizer uma pesquisa lá no Google, 60 milhões de brasileiros, 60 milhões de brasileiros, 60 milhões, recebem até 2 salários mínimos. Olha, gente, está sobrando mês no final do dinheiro dessas pessoas. Porque quem sustenta uma família ganhando 2 salários mínimos, podemos dizer com toda segurança, não tem o direito nem de ficar doente. Porque não vai ter dinheiro para comprar remédio. Porque remédio é uma coisa muito cara, né? Outra coisa, as pessoas que têm esse tipo de rendimento, elas precisam ter outro, fazer um bico para complementar esse salário. Então, essas pessoas que estão nesse regime da CLT, elas estão aí batendo ponto às 8 horas da manhã, mas para muitas pessoas bater ponto às 8 horas da manhã envolve um sacrifício muito grande, porque nas grandes cidades como Fortaleza, aqui Teresina, que é uma cidade que tem quase 1 milhão de habitantes, Fortaleza tem 3 milhões, Salvador, Natal, tem o nosso amigo Walter aí, um representante de Natal. Imagina São Paulo com os seus mais de 20 milhões de habitantes. Quem mora na periferia, que trabalha lá no centro, tem que se acordar às vezes 5 horas da manhã para bater o ponto às 8. E quando termina o expediente às 6 horas, a pessoa está exausta e vai começar toda a jornada de volta. Nesse projeto que nós vamos apresentar aqui para vocês, e que sempre apresentamos
de uma maneira muito entusiasmada, a Timol apresenta para você um projeto de vida, um projeto de trabalho, um projeto de saúde, onde você pode ter duas vertentes de ganhos: ganho de saúde e ganho financeiro. Mas o ganho financeiro apresenta também duas vertentes, nós vamos ver isso. Apresenta o primeiro dinheiro, que você pode obter ele na sua venda dos produtos, e o segundo dinheiro, que vem de você desenvolver as franquias Timol. E isso é interessante, minha gente. Sabe por quê? Porque esse projeto está ao alcance de qualquer pessoa, independente da sua formação acadêmica, independente da sua idade. A Timol é uma empresa muito democrática, né? Ela dá essa oportunidade para as pessoas. Aí fora, quando a gente passa de uma determinada idade, eu me lembro muito bem quando eu passei dos 40, eu já estou com 6,2. Mas quando eu passei dos 40, eu trabalhava numa empresa multinacional e fui tentar na outra. E eles disseram que eu tinha passado da faixa etária, olha aí. Uma pessoa com experiência, com conhecimento, mas já tinha passado da faixa etária. Aqui na Timol, nós temos um parceiro nosso, o nosso amigo Francisco Montemaggiore, 84 anos de idade, está desenvolvendo um projeto extraordinário no Rio Grande do Sul. E tantos outros. Então, aqui da minha posição, eu vejo muitas pessoas aqui nas janelas e vejo pessoas que estão empreendendo com a Timol e estão sendo felizes. Por que estão sendo felizes? Porque têm a prerrogativa de escolher como quer trabalhar nessa empresa. E essa empresa dá essa prerrogativa extraordinária. Você pode trabalhar na Timol fazendo um trabalho 2 horas por dia. Se você está assistindo essa reunião pela primeira vez e quer saber como isso funciona, ou você talvez tenha o seu trabalho hoje formal, né? Você pode continuar com o seu trabalho e começar a trabalhar 2 horas por dia na Timol. É o princípio, é o começo. Mas eu vou compartilhar com vocês aqui a tela da nossa apresentação. Deixa eu compartilhar aqui. Só um minuto, deixa eu compartilhar a tela. Vamos lá. Quando a gente observa aqui essa tela e a gente vê essa visão do mundo, né? Aí tem uma expressão muito interessante. O que é que essa expressão está dizendo? A oportunidade da sua vida chegou. Essa oportunidade é uma oportunidade única que, se você prestar bem atenção ao que vai ser dito aqui, você vai entender como isso pode afetar de maneira muito positiva a sua vida. Então, vamos lá. Deixa eu ir passando aqui as telas. A Timol é uma empresa que apresenta um projeto de saúde. E ela começa essa apresentação mostrando como é a vida moderna hoje das pessoas. Uma vida corrida, onde o principal fonte de alimento hoje para muitos e muitos, milhões e milhões de pessoas é o fast food, aquela comida rápida, né? A pessoa está naquele trabalho dinâmico do dia a dia, não tem como voltar para casa. Às vezes, comer num restaurante é muito caro. Então, isso aqui é uma coisa barata, tá? Que tem em toda esquina tem. A gente dando uma volta aí no nosso bairro, a gente encontra vários pontos de venda desse produto aqui, né? Então, imagina, milhões e milhões de pessoas sendo alimentadas por esses 2 produtos. O que é que isso vai causar? É saudável? Não, não é. Não é saudável. É bom? É gostoso. Mas não é saudável. Então, imagina, essa outra figura aqui está apresentando uma pulverização em plantações. Hoje, para alimentar 8 bilhões de pessoas, os grandes produtores de alimentos, eles precisam realmente usar agrotóxico de uma forma muito pesada
para que esse alimento ele chegue na mesa das pessoas, desses 8 bilhões. É um mal necessário. Podemos afirmar que o agrotóxico é um mal necessário. Mas um cientista alemão, ele fez uma obra, um livro chamado O Metabolismo dos Tumores, do Dr. Otto Rentgen-Warburg, e ele falou da causa primária do câncer, que é a acidose, que é a acidez no sangue, a hipóxia, a falta de oxigênio, e ele disse que os tecidos cancerosos são tecidos ácidos, enquanto que os tecidos saudáveis são tecidos alcalinos. Então, a gente pode entender que a alimentação ela tem uma influência muito positiva na nossa saúde. Só que essa alimentação que nós estamos acostumados a ver, que a maioria come, não é uma alimentação saudável. Ela tem causado isso, acidez no sangue, tem muito sódio, açúcar, né? E essa informação aqui, ela foi como que camuflada, porque o interesse comercial das grandes corporações alimentícias sobrepujou o que esse homem escreveu. Ele falou dos radicais livres, né? Ele disse, por exemplo, que o radical livre em excesso é muito prejudicial. E o que é um radical livre? Um radical livre é um átomo isolado de oxigênio que é necessário em pequenas quantidades, mas que se torna prejudicial em excesso. Cada um de nós aqui, nesse momento, está sendo bombardeado pelo radical livre. Nós temos no nosso corpo um sistema circulatório que corre o líquido preciosíssimo que é o nosso sangue. O nosso sangue, amigos e convidados, ele é composto de 4 componentes primários. Glóbulos vermelhos, que fazem o transporte de oxigênio, glóbulos brancos, que fazem a defesa do nosso corpo, plaquetas e plasma. Esses radicais livres, eles atuam junto com as plaquetas. Então, quando o sangue está correndo em nossas veias, quando você, por exemplo, se corta, tem um ferimento, as plaquetas elas constroem uma teia para que você não sangre indefinidamente até acabar o seu sangue. A ação das plaquetas é interessante. O glóbulo vermelho, o hemácia, leva o oxigênio. O glóbulo branco nos protege, né, a defesa do nosso corpo, o exército. As plaquetas fecham os nossos ferimentos. E o plasma é a parte líquida do sangue. Agora, imagine o radical livre em excesso, bombardeando o nosso corpo. Não tem glóbulo branco que resista à ação prejudicial desses glóbulos vermelhos. Tem glóbulos brancos que resistam à ação inicial, à ação pesada desses glóbulos vermelhos. Por quê? Eu vou citar um exemplo. Vocês estão acompanhando na mídia a guerra que está acontecendo entre a Rússia e o outro país lá, agora me fugiu o nome, a Rússia me fugiu o nome da mente, o nome do outro país. Quem quiser abrir aí. Ucrânia. Ucrânia. Com a Rússia e com a Ucrânia. A Ucrânia é um país que tem defesas espetaculares, mísseis antiaéreos muito, muito precisos. Mas o bombardeio da Rússia é tão intenso que o sistema de defesa da Ucrânia não consegue se livrar de tanto bombardeio. E o resultado, a gente está vendo na TV, né? Um país devastado. Quantas pessoas morreram? É o que acontece dentro do nosso corpo com o excesso de radicais livres, que nós temos hoje 10.000 vezes o radical livre atuando no nosso corpo, isso é muito prejudicial. Qual é o efeito disso no nosso corpo? O efeito do excesso de radical livre é isso aqui, ó, a corrosão celular, ou seja, a oxidação celular. A nossa célula é corroída. Então, a absorção dos nutrientes é comprometida, gente. É comprometida. Então, imagina isso. Olha o efeito positivo dos radicais livres. Ele proporciona imunidade, proporciona cicatrização, porque ele atua junto com as plaquetas, né? A gente tem plaqueta e essa é uma bênção de Deus, é uma maravilha do Criador. Mas ela pode realmente nos afetar muito, né? De maneira ruim, quando ele é o efeito negativo. Envelhecimento precoce, olha, a pessoa às vezes aparenta uma idade que ela não tem, né?
é bem mais velha, uma pessoa nova, mas aparenta ser bem mais velha. A mutação do DNA, a destruição de membranas lipídicas, então a nossa célula está ali corroída, e mais de 140 doenças pela ação do radical livre. Como é que nós podemos, então, reduzir isso? Reduzir a acidez e os radicais livres do nosso organismo. Vocês já ouviram uma pessoa que antigamente a gente se feria com, entrava um espinho pequenininho na pele da gente, né? Na mão, ou no pé, ou em qualquer parte do corpo. Se você não cuidasse em tirar esse espinho lá, o que poderia acontecer com você? Poderia inflamar, né? Se você não retirasse aquele espinhozinho. Mas se você continuasse com o espinho lá, ele poderia piorar, né? Ele podia começar a infeccionar. E se continuasse assim, ele necrosaria, né? O nosso tecido. O efeito daquele espinho. Teve, há um mês atrás, uma modelo que ela teve um espinho no pé e ela perdeu a perna e terminou perdendo a vida, porque não foi retirado aquele espinho. E nós temos os nossos espinhos na carne, que são as patologias, as doenças que nos afetam. Como é que isso pode... como é que eu posso reduzir o acidez e os radicais livres? Esses espinhos que eu tenho na minha carne que estão me colocando à mercê de muitas doenças. Se eu retirar esse espinho, a causa, eu vou ficar bem. Então, nós entendemos que existe uma maneira de você retirar esse espinho, ou seja, de você reduzir a acidez e os radicais livres do nosso organismo, pela reação química, pela magnetização da água. Então, a reação química da água, quando ela é supermagnetizada, ela é conhecida como hidrólise da água. O que é isso? A água tem uma molécula que nós conhecemos, nós estudamos isso. É o H2O, 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. A magnetização da água dissocia essa molécula em OH-, que são os íons de hidroxila, e o H+, que é os íons de hidrogênio. Então, esse nosso produto, ele lança cálcio e magnésio na água. O que é que vai acontecer? Os íons de hidroxila, ou OH-, vão se unir ao cálcio e o magnésio, que são lançados na água, e eles vão reagir e vão formar os hidróxidos alcalinos de cálcio e de magnésio. Quando você ingere a água magnetizada, olha, você vai lá na causa, você vai reduzir a acidez, que o Dr. Otto Hennich van Burg disse que é a causa básica dos tumores cancerígenos. Olha que coisa extraordinária. Olha que informação importantíssima essa, minha gente. A causa está sendo atacada e não o efeito, que é o que faz a medicina tradicional. Então, só essa primeira ação da magnetização da água proporciona isso. Isso é maravilhoso, gente. Mas olha o que sobrou ali, os íons de hidrogênio. E você percebeu que a gente tem muito radical livre em excesso no nosso corpo, né? O que vai acontecer com isso? Vai acontecer que o radical livre vai ser atraído pelo H+, porque na química os opostos se atraem, né? O negativo e o positivo. Aí ele vai atrair o radical livre e vai fazer o quê? Vai ser neutralizado porque vai ser formado novamente água. Olha, então, o objetivo principal de se beber água magnetizada. Você vai eliminar a acidez da água. Você vai eliminar o radical livre da água. Eliminando a causa, os efeitos serão suprimidos. Mas hoje, na medicina, os médicos só passam medicações para os efeitos e não para a causa. Olha que informação interessante essa. 70% do meu corpo, 70% do teu corpo, 70% do nosso corpo é água. E eu louvo aqui o Walter porque já está se hidratando. A gente tem que beber água, não é quando está com sede, não. Porque quando a gente está com sede, já é o corpo pedindo socorro. A gente tem que ingerir a água, porque a água é um elemento vital para o nosso organismo. Mas essa informação, 70% do corpo é composto de água. Quem é que devia se preocupar bem com isso aí? Você poderia dizer quem é a pessoa ideal para se preocupar com isso?
se 70% do meu corpo é água? Os médicos. Os médicos deveriam prestar muita atenção a isso. Por quê? Porque eles só passam exames para 30% do nosso corpo. Eles pedem exames de fezes, exame de urina, exame de sangue, tomografia, ressonância, radiografia, mas eles não pedem o exame da água que a gente bebe. Eles não querem saber se a água que a gente está bebendo ela está alcalina, que é uma água apropriada para o consumo. Então, veja, será que a água que você está ingerindo, você que é nosso convidado, pense onde está armazenada a água que você está bebendo hoje, agora, que você começou a beber já desde cedo. Ou ela está na sua caixa d'água, ou ela está num garrafão de 20 litros, digamos assim, que a maioria dos armazenamentos são feitos assim, ou no filtro, né? Bem, essa água é uma água que está parada. E a água, para estar com os seus efeitos apropriados, ela precisa estar em constante movimento. Ela precisa receber a incidência da luz solar. Ela precisa de oxigenação. Mas a água presa numa caixa d'água, tampada, talvez muitas vezes no nosso sótão, depois do telhado ou acima dele, ela não está tendo esse efeito. Essa água apropriada está nos córregos, está nos rios, mas não são nos rios que cruzam as cidades, não, são nos rios que estão aí no meio ambiente, porque os rios que cruzam a maioria das cidades, eles estão sendo bombardeados por esgotos, produtos químicos. E essa água, por exemplo, Teresina tem 2 rios, o Poti e o Parnaíba, que em 25 quilômetros cruzam aqui a cidade. Pertinho da minha casa tem a estação de tratamento d'água. Então, ele pega essa água e vai tratar para mandar no sistema hidráulico para me beber. Quem é que garante que eles estão fazendo isso direito? É um órgão governamental? Há um tempo atrás, teve até um problema sério envolvendo essas pessoas que fazem esse tratamento. São Paulo tem o Rio Tietê, o Rio Pinheiros, 2 esgotos a céu aberto, Recife, o Capibaribe e o Beberibe, né? Então, veja, a água que a gente bebe, ela está sendo bombardeada por agrotóxicos, por esgotos, por produtos químicos e resíduos tóxicos. Será que essa água que está na minha caixa d'água é de boa qualidade? Não é. Então, veja, existe um comentário muito apropriado de uma autoridade do assunto, um dos maiores cardiologistas do Brasil e do mundo, o Dr. Laí Ribeiro. E ele determinou, ele escreveu isso aqui, ó. Água determina doença, água determina saúde. Uma água apropriada, adequada, restabelece a saúde. Agora, eu quero que vocês prestem atenção na frase final dele aqui, ó. Uma água ionizada. O que é uma água ionizada? É uma água sob o efeito de um campo magnético. Ela hidrata, alcaliniza, antioxida e desintoxica. A conclusão do Dr. Laí Ribeiro, a água pode ser usada como remédio. Pense nessa frase final. A água pode ser usada como remédio. Remédio, gente, é uma coisa muito cara. Eu trabalho aqui eu faço um trabalho voluntário relacionado à área de saúde e nós atendemos pessoas que precisam de medicamentos que tem que pedir na justiça autorização. Medicamentos que custam 450 mil reais, R$1 milhão. A pessoa não tem dinheiro para comprar isso. Aí tem que entrar na justiça para poder adquirir essa medicação para combater o efeito da doença lá. Mas imagine uma coisa barata, que todos nós temos acesso, água. A água, segundo o Dr. Laí Ribeiro, pode ser usada como remédio, mas não é qualquer água, não. Porque tem até água poluída, água ruim. É a água boa. Uma água, como ele disse, ionizada. Ela vai restabelecer a nossa saúde. Então, nós podemos dizer o seguinte, água tem diferença? Tem. Como é que isso funciona? Como é que existe a água que hidrata e a água que não hidrata? A água que não hidrata é uma água morta. A água que hidrata é uma água viva. E eu já disse para vocês que a água que hidrata está lá nos córregos, nos rios, não é? Na natureza, recebendo a luz solar. E a que não hidrata está aí armazenada de uma maneira inadequada.
O que é que nós temos de diferencial? Aí aqui vai mostrar como é que essa água que está parada na sua caixa d'água ou num garrafão de 20 litros, ela vai estar. Ela vai estar cheia de clústeres. O que é um clústeres? É um cacho. A molécula da água, H2O, ela se junta a uma impureza qualquer, aí começa a formar uma na outra, se aderir, né? Uma na outra. Faz 8, 16, 32, aí forma cachos. É como um cacho de uva. Você não consegue colocar um cacho de uva na sua boca. Não dá. Você pode colocar uma ou duas, né, unidades, mas um cacho não. Então, imagina o que pode acontecer com o nosso corpo quando a água está pesada desse jeito, cheia de cachos. Os nutrientes, o hidrogênio e o oxigênio, eles não vão penetrar. Por que que eles não vão penetrar? Porque a boca da nossa célula é incapaz, aqui é uma figuração, de absorver fluidamente essa água. Então, vai entrar, poucos nutrientes entrarão nas nossas células para hidratar as nossas células. Essa é a água sem tratamento magnético. É aquela água que, às vezes, e eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, porque aconteceu comigo e com muitas pessoas que eu conheço, você bebe a água e tem a sensação que a sede não passou, que essa água está pesada, está grossa, e ela fica até balançando dentro do estômago da gente. Por quê? Porque ela não está penetrando nas moléculas, nos poros da membrana celular, e está promovendo, assim, uma hidratação parcial. Mas olha quando a água é tratada magneticamente. Ela se torna fluida, ela se torna hexagonal, e aí as propriedades dela, todo o carreamento de nutrientes vai direto para a célula, e a gente vai ter boa saúde. Por isso que o Dr. Lai Ribeiro podia dizer com propriedade, a água pode ser usada como remédio. Não é interessante isso? Não é extraordinário a gente entender isso aqui? Por quê? Porque nós temos um produto que faz isso aqui, que vai fazer um tratamento magnético na água, que é o nosso sinossimol. Então, quando nós temos o nosso produto, aí a Timol entrou em cena há mais de 18 anos, ano que vem ela já vai completar 20 anos, proporcionando para as pessoas isso aqui, bem-estar familiar, saúde, independência financeira, daqui a pouco você entende o que significa isso, aliada a uma tecnologia de ponta. Nós estamos falando, o que nós estamos mostrando aqui para vocês, não é uma garrafada não, viu? Isso que o Walter tomou há pouco tempo e que tem aqui na minha mão, que daqui a pouco eu vou tomar um gole, isso aqui é um projeto extraordinário de pesquisa científica, o Silocimol e o Top-H+, que está à nossa disposição. Então, essa empresa, ela tem proporcionado isso. O Timol, uma empresa sólida, que está aí em constante expansão, tá certo? Está já há 19 anos, ano que vem completa 20 anos. Essa sede bonita da Timol é lá na cidade na cidade mineira, Uberlândia. Uberlândia, a 100 quilômetros de Uberaba. Há 19 anos no mercado, atestado de idoneidade da empresa pelo Congresso Federal, a sede própria em Uberlândia. E nós temos comprovações e estudos científicos por grandes instituições. 47 artigos publicados no Google Acadêmico. E essa empresa, ela proporciona, Jaci, você sabe muito bem disso, um sistema de treinamento e método próprio de trabalho extraordinário. Então, eu costumo dizer, sempre que eu estou fazendo as apresentações, eu costumo evocar lá aquele escritor francês, o Antoine de Saint-Exupéry, autor de O Pequeno Príncipe. A máxima do livro O Pequeno Príncipe, ela é uma máxima muito interessante. Ele disse, tu és responsável por aquilo que cativas. Na Timol, você que é um distribuidor Timol, é responsável quando você leva esse projeto de saúde para a pessoa na forma do produto, porque você faz um acompanhamento. E é responsável pelas pessoas que você traz para essa empresa para trabalhar junto com você, porque essa pessoa não vai ficar sozinha. Então, na Timol, nós somos responsáveis nessas duas vertentes, pelas pessoas que nós levamos esse projeto, esses produtos maravilhosos, e pelas pessoas que nós trazemos para trabalhar conosco
nesse projeto. Isso é um diferencial extraordinário, minha gente. Veja bem, a Timol, ela hoje é uma empresa multinacional, viu? Ela está presente, ó, em mais de 20 países, está aqui listados esses países. Nós temos escritórios da Timol no Paraguai e em Portugal. E é interessante, esse é o idealizador da Timol, o senhor Carlos Henrique, um homem visionário, viu? Há 20 anos atrás, ele idealizou esse projeto com uma missão em mente. Qual era a missão que esse homem tinha? Ele, sabendo dos perigos de se consumir água de má qualidade por muito tempo, então imagina, na sua vida inteira, você bebendo água que não está adequadamente tratada. Ele fundou a empresa com essa missão, proporcionar saúde e qualidade de vida para as pessoas por meio de uma água de qualidade, que hidrata de verdade. Essa é a missão da Timol. Quando você pega o nome Silosimol, que é o nosso carro-chefe, e você vai lá no YouTube, associa essa palavra, Silosimol com Y, a qualquer doença que você pensar, diabetes, artrite, artrose, fibromialgia, você sempre vai ver depoimentos de pessoas que tiveram essas situações não curadas, controladas. Porque daqui a pouco você vai ver que nós não vendemos remédio. Não, nós não vendemos remédio, não. Quem vende remédio é a farmácia. Quem receita remédio é o médico. Nós vendemos um coadjuvante da boa saúde, gente. Mas olha algumas coisas que a água magnetizada tem feito nas pessoas. Olha a situação da perna desse senhor aqui com úlcera varicosa. 8 anos padecendo com esse sofrimento, dessa doença, talvez nem caminhando direito. 25 dias usando a água magnetizada, banhando a ferida. Cicatrização. Interessante, né? Tem esse outro aqui, essa meninazinha lá do Maranhão. Ela tinha bulhose, uma doença que ela não podia nem vestir a roupinha dela, que incomodava, ardia muito, essas bolhas estouravam. O tratamento com água magnetizada deixou ela completamente restabelecida. Outro caso de psoríase. Esse daqui, o Antônio Nonato, lá da Bahia, ele pisou numa taxinha, aquelas taxinhas que prega no sapato, né? E ele tinha diabetes muito alta, de 536, a glicemia dele, e gangrenou a perna dele. 2 irmãs dele, enfermeira, cuidou dele durante quase 8 meses no hospital. Qual foi o diagnóstico do médico? Amputação. Tomou água magnetizada e ele ficou com a ferida restabelecida. Viu? Esse senhor aqui é de Portugal, ele tinha psoríase, muito tempo tratando e não ficava bom. No dia 6 de fevereiro foi tirada essa foto dele, 2014. No dia 16 de março, depois de usar água magnetizada pelo Silosimol, olha o resultado disso. O filho dele, médico, lá na Alemanha, veio lá em Portugal ver, porque foi apresentado o projeto para o filho dele, mas o filho dele não acreditou. Deu preferência para dar um tratamento farmacológico. Como o tratamento não fez efeito, ele foi lá, então vamos ver esse aí, né? E ele viu que o resultado foi extraordinário. Tem resultado na agricultura. Essa cebolinha na mão esquerda desse cidadão, esse foi um projeto que a Timol desenvolveu junto com o Sebrae, viu? Então, foi escolhido um canteiro para ser irrigado com água magnetizada e o outro canteiro com água normal, comum, que eles usam normalmente. Olha o resultado da colheita. A planta, a cebolinha que foi colocada com o Silosimol, ela teve um resultado extraordinário. Né? Até mesmo para os animais, a água magnetizada faz um efeito muito bom. Aqui o meu cãozinho, o Billy, ele é usuário direto da água. Se colocar, quando eu vou à casa de um colega, se coloca outra água, ele não quer beber, não. Olha como o nosso produto é interessante. Ele tem um termo de reconhecimento de idoneidade. Lá no Congresso Federal. Nós temos comprovação científica reconhecida internacionalmente por esses laboratórios, estudos publicados e pesquisas em renomadas instituições, na Unesp, no APTA, no Falcão Bauer e assim por diante. Olha o nosso carro-chefe, o Combo Mega, o Silosimol e o Top H+. Eu disse anteriormente que isso aí não é remédio, não é? Não, não é remédio. Ele não tem o objetivo de curar doenças, mas ele vai magnetizar a água.
e como outras autoridades no assunto dizem que a água tratada magneticamente ela é saudável e ela pode ser usada como remédio, então o nosso produto ele vai proporcionar isso, um coadjuvante no tratamento da saúde que vai melhorar a qualidade de vida, vai reduzir a acidez e os radicais livres, que, como vimos lá no começo, que o Dr. Otto Heinrich von Burg mencionou, é a causa básica dos tumores cancerígenos. Portanto, por não ser remédio, é isento de registro na Anvisa. Por isso que ele não tem prateleira de farmácia, ele não é vendido nas farmácias hospitalares, porque é um produto que somente você tem acesso a ela através de distribuidores autorizados. Então, está muito claro, os efeitos da água magnetizada são extraordinários. Alcaliniza o organismo, o sangue, né? Aumento da massa mineral óssea, aumento da oxigenação sanguínea. Essa informação é muito relevante. Aumento da oxigenação sanguínea. Nos 2 anos de pandemia aí, muitas pessoas morreram por falta de oxigenação sanguínea. Eu sou um consumidor de água magnetizada há 10 anos. E em 2021 eu peguei a Covid da forma mais violenta. E essa oxigenação sanguínea extra que eu tinha no meu sangue proporcionou, dentre muitas outras situações, muitas petições a Deus pela minha saúde, uma dessas situações foi a oxigenação sanguínea que eu tinha esses 10% a mais e que foi responsável pela minha sobrevivência. Então, aumenta os minerais pelo top H+, pelo verdinho aqui tem pedra de dolomita, né? É uma pedra que lança cálcio e magnésio na água. Então, esse modelo aqui, o Combo Mega, é para reservatórios de até 20 litros. E olha onde você pode usar a praticidade no filtro de barro, numa jarra de vidro, na squeeze, como a minha aqui, não é? Como muitos nós temos, quando a gente sai, a gente não deixa de tomar água magnetizada, né? Nós temos o filtro Hipermine, esse aqui é a sensação do momento. Foi talvez o lançamento da Timol que mais vendeu nos últimos tempos, foi esse aí. Tanto que tem fila de espera, né, Jaci? A gente está aí com o nome anotado em todos os escritórios, esperando chegar aí 2 containers que estão viajando já, viu, gente? Eu tive essa informação privilegiada com o Amilco, já estão vindo, já estão chegando. E a gente, não é verdade, Jaci? Então, é isso. Temos o nosso Hipermine, que pode ser usado, um sistema com 7 filtrações e ainda potencializado com o uso do Silocimol. Bem, vimos aí um grande produto, um extraordinário produto. Eu só mostrei o Top H+, e o Hipermine. O Top H+, e o Silocimol. Mas o portfólio da Timol tem mais uns 16, 17 produtos. Esse produto, ele gera um grande negócio. Como é que funciona isso? Esse negócio, ele funciona. É o que nós vamos começar a mostrar para você agora, tá? Então, veja. A Timol, nós já vimos que essa água magnetizada que a Timol proporciona é essencial para a nossa saúde. Todo mundo precisa. É um produto de primeira necessidade, como muitos outros que nós precisamos, que nós temos que são de primeira necessidade. Então, veja, a nossa proposta é que você, com esse negócio, você pode mudar a sua vida. Para você sair daquele regime do CLT muito duro, de uma jornada de trabalho exaustiva, a Timol vai te ajudar a conseguir isso. Como é que ela vai? Ela vai te apresentar oportunidades de você escolher a educação dos filhos, onde você quer morar, onde você quer passar férias e onde você quer... Com a Timol, você pode fazer isso, porque o modelo ideal de negócio da Timol são 2 vertentes. A formação de equipes, através da indicação de pessoas amigas, e a venda direta dos seus produtos aos seus contatos. Essa junção desse equilíbrio aí vai fazer você ter a sua independência financeira. Então, essa é a vantagem, a renda mensal permanente com ganhos no seu trabalho em grupo. Aí nós vamos fazer uma rápida explicação de como isso acontece com as franquias da Timol. Porque lá no começo, e essa é uma máxima do senhor Carlos Henrique, que ele diz que cada um de nós tem um sonho, e esse sonho pode se tornar realidade. Ele pode se tornar um projeto em nossa vida. Como é isso? Na Timol, você vai ter uma renda mensal, veja,
que promove independência financeira. Aquilo que você gosta de comer, que talvez o dinheiro não dê para comprar, na Timol você consegue. Aquele eletrodoméstico legal que você precisa. Aquele trabalho voluntário que você sonha em fazer, mas que às vezes está difícil porque o mercado de trabalho é muito exigente em questões de horário. A Timol te proporciona. Olha aí que coisa interessante, né? Independência financeira não é ter dinheiro para comprar um avião, um iate, não. É ter dinheiro suficiente no seu bolso para você comprar aquilo que vai lhe dar satisfação, uma alimentação adequada, equilibrada. Isso sim é uma independência financeira, né? Nós vamos entender isso agora. Olha, o negócio tradicional. Por que esse marketing de indicações que a Timol te apresenta e as vendas diretas é o negócio do futuro? Porque hoje, no negócio tradicional, você é consumidor. Está aqui sentado, mas hoje você já foi comprar, por exemplo, lá no supermercado, algum item para a sua cozinha, né? Para fazer o almoço, arroz, feijão, macarrão, ou você foi comprar cama, mesa e banho. Esses produtos que você sai da sua casa e vai lá no supermercado comprar, olha os passos que ele leva para chegar até você. Ele é produzido na indústria. A indústria produz esse material, né? E para que esse produto chegue lá no ponto de venda final, a indústria contrata um grande atacadista. Esse atacadista compra em grandes quantidades, porque a indústria não pode faturar diretamente lá para o supermercado, né? O atacadista, sim, ele vai faturar. Mas para ele entregar, ele tem um sistema de distribuição, ou próprio ou terceirizado. Olha aí o dinheiro que vai sendo usado, os gastos necessários para esse processo, para chegar lá no ponto de venda final, ou na loja de departamentos, ou no supermercado, para você, então, ter acesso a esse produto. Muitos intermediários e baixo lucro. Como é o negócio da Timol? É diferente. No marketing de indicações da Timol, você, sendo um distribuidor Timol, é você ligado na indústria. Então, está aqui a indústria, está aqui a Timol, que fabrica esses produtos extraordinários. E está aqui você, que leva esses produtos diretamente para o consumidor. Todo ganho é revertido para você, o lucro disso tudo, sem a intermediação de um atacadista, né? E de outras coisas. Você é a Timol, porque quando você tem uma franquia Timol, você tem participação na empresa. Por isso que a nossa máxima é: nós somos Timol. Então, veja, o modelo adotado para o negócio Timol é muito interessante. Primeiro, é a expansão da indústria através do marketing de indicações para novos franqueados. E segundo, a sustentabilidade da empresa através das vendas diretas de seus franqueados. Tem muita empresa aí que é pirâmide financeira, que não tem produto, que só oferece mundos e fundos e termina não oferecendo nada. A Timol é uma empresa idônea, reconhecida no Congresso Nacional, é uma empresa que tem produtos extraordinários e que te dá essa vertente, né? Então, veja, essa renda mensal, falando aí de você implementar uma rede, com apenas 4 a 6 indicações de amigos. E nós vamos fazer aqui uma apresentação de você trazer 4 pessoas. Só que você, como eu disse antes, aquela máxima do Saint-Exupéry, nós somos responsáveis quando você vem trabalhar conosco. Por quê? Porque você não vai estar sozinho. A Timol é uma empresa extraordinária. Ela tem uma equipe chamada de líderes de fechamento. Essa equipe, minha gente, ela treina as pessoas, treina primeiramente você, e vai treinar você para treinar outras pessoas. Ela vai trabalhar em conjunto contigo, vai te apoiar nas apresentações para os seus amigos. Olha que coisa extraordinária. Esse altruísmo que essa empresa ela deixa diante de nós de uma maneira bem clara, né? A Timol te ajuda a fechar. Então, não tenha medo não, viu? Sabe por quê? Porque você pode pensar: eu não vou conseguir. Você consegue. Eu vou fazer um exemplo aqui de você sendo um franqueado ouro. Digamos que você tem uma franquia ouro na Timol. Quando você traz a primeira indicação, a Timol te paga R$700 e te dá 3 produtos. 2 combos mega e 1 combo mini. A soma desses 3 produtos mais 700 dá 3.350. Eu falei no slide, há 2 slides atrás, que o ideal é você trazer de 4 a 6 indicações de amigos.
Você trazendo na primeira semana 2 pessoas, na primeira quinzena, 2 pessoas, você vai ganhar isso aí. Então, veja, olha aqui, o planejamento financeiro nos primeiros 15 dias. Você trouxe uma e trouxe outra, né? 2 pessoas na primeira quinzena. São 14 dias para você indicar. Você indicou um aqui, você ganhou R$ 2.650 em produtos e R$ 700. É possível? Você conhece alguém que pode trabalhar com você nessa empresa? Você vai, nos próximos 14 dias, findando o mês, né, na segunda quinzena, você vai vender os 2 combos, você tem a indicação de um novo amigo, mais R$ 700. No primeiro mês da Timol, gente, no primeiro mês, o distribuidor ganhou R$ 4.050, 2 parcelas de 700, 3.350, ainda tem 2.650 em mercadoria para começar o mês seguinte. Olha aí que coisa extraordinária. Você entrando nesse projeto e entendendo e sendo ensinado a trabalhar com isso, porque a Timol tem essa equipe, imagina você entrar e no primeiro mês já ter essa renda aqui, R$ 6.700. A Timol faz isso. E isso é um ganho progressivo, porque apenas esse é o primeiro ganho, o bônus 1, o bônus de indicação de amigos. Cada amigo que você traz para trabalhar com você, R$ 3.350, 700 em dinheiro e os 3 produtos. Vendendo os produtos, dá esse volume de dinheiro. Multiplique isso pelos 4 amigos que você é incentivado a trazer no primeiro bonde do seu. Bônus 2, bônus de indicação de amigos. Quando você traz esses 4, entra em ação a equipe que vai ajudar esses 4 a trazer cada um mais 4. Quando esses 4 trazem, você ganha esse bônus binário. Todas essas pessoas vão precisar comprar produtos para vender. É o bônus unilevel, o bônus de indicação de amigos, é um bônus que a gente ganha. O bônus de liderança, o bônus da venda direta e o bônus das graduações especiais. Então, a formação de uma rede, ela é tão simples que na Timor nós chamamos ela de técnica do guardanapo, né? Ela pode ser explicada na mesa de um restaurante ou de uma padaria. É a evolução de uma rede, cada um indicando 4 pessoas. É possível indicar 4 pessoas? Olha, você entrou aí no negócio, está sendo bom para você. E já imaginou você compartilhar isso com um parente, com um amigo, com uma pessoa querida, para ela ser tão feliz como você está sendo? A Timor chama esse trabalho de captar pessoas, de número de pessoas, de geração. Então, numa primeira geração, você traz 4. Essa primeira geração, que nós chamamos, pode ser no mês, pode ser em 2 meses, pode ser até em um ano, você trazendo 4 pessoas. Quando você traz 4, a Timol, junto com a equipe de líderes de fechamento, vai ajudar cada um desses 4 a trazer mais 2. E assim, sucessivamente. Até o infinito. Com um trabalho sério. Você acredita que isso pode acontecer? Independente do tempo, porque aqui, por isso que a gente chama de geração, e não de primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, isso aqui, gente, garante uma aposentadoria antecipada, sabe? Eu vou explicar para vocês. A CLT aposenta com 35 anos para quem trabalha no sistema financeiro, no sistema... Tá? No sistema de educação, a CLT aposenta com 25 anos. Na Timol, você tem a opção de se aposentar entre 7 e 10 anos, você entendendo esse projeto e fazendo a formação da sua equipe. Olha a simulação do bônus binário. R$ 160. 64 pessoas na sua terceira geração já te dá essa renda permanente aqui. E tem o bônus de consumo, né? Quanto mais novos franqueados fizerem upgrade para uma franquia platina, você recebe de novo, né? Agora veja, o bônus unilevel. As pessoas que entram na Timol vão precisar de comprar produtos para vender, que o produto é extraordinário. Daqui a pouco a gente vai mostrar como é que se vende esse produto. Cada um da sua equipe, ela já tendo aí, na tua terceira geração, 64, cada Silocimol Combo Mega que ela compra, você ganha R$ 9,90. Imagina a sua rede vendendo 4 produtos por mês. Isso é extraordinário, viu? Os bônus dobram quando você tem a classificação de diamante. Então, esse é o modelo ideal de negócio da Timol, a venda direta e a formação de equipe. Nós falamos até agora da formação de equipe. Vamos falar um pouquinho da venda direta. A venda direta
É aquele dinheiro que você bota no seu bolso quando você leva os nossos produtos para o consumidor final. A Timol te proporciona alta lucratividade, que vai de 30% até 140%. Pedro, que 30% são esses? Tem alguns produtos que a Timol importa. Então, nos produtos importados, que é uma coisa pequena, mínima, são poucos produtos, a lucratividade é 30%. Mas, nos demais produtos, você ganha até 140%. Tudo isso de lucro com apenas uma venda. Mas olha o mix de produtos que nós temos. Nós temos os nossos filtros Revolution, a nossa linha de filtro, o Hipermini, o Alividoc extraordinário. Olha, tem aqui o Combo Mega e o Combo Mini. Nós temos o Maxilin, que é uma bolinha de cerâmicas que substitui o sabão em pó. Você passa 3 anos sem comprar sabão em pó. A palmilha impregnada de infravermelho, né? Uma palmilha impregnada disso. As pulseiras da Timol para humanos e para pets, o colar pet, olha aqui. O Max EPR, que proporciona uma tremenda economia de combustível. Então, são uma gama de produtos muito interessantes, né? Com essa apresentação, você conseguiu se lembrar de alguém que precise de um combo mega, de um combo mini, de alguém que esteja com alguma patologia, sofrendo com ela, gastando dinheiro com ela, e você tendo essa solução na mão? Você se lembrou de alguém? Ah, mas eu não sei nem como é que eu vou fazer isso, eu não sei nem vender. A Timol criou um atendimento padrão. E esse atendimento padrão, todas as pessoas podem fazer. O atendimento padrão que a Timol usa, meus amigos, é uma pesquisa de saúde. Você não vai sair nas casas vendendo, olha, eu trouxe aqui esse combo mega para vender para você. Não, nós estamos fazendo uma pesquisa de saúde. Estou trabalhando na área de saúde. Você pode participar, pode colaborar. Você vai fazer aquelas perguntas. Quais são as patologias? Quem é que tem aqui na família diabetes? Quem tem constipação, intestino preso? Tem algum problema com sinusite, rinite, pedra no rim? Eu conheço a solução para mais de 80% desses problemas. Eu tenho vídeos aqui de pessoas idôneas que são usuários do produto e que tiveram essa melhora significativa. Depois que você mostrar esse vídeo, você vai perguntar: o que você acha? Pode acontecer com você? Nós vamos, com a equipe que nós temos, ajudar você a raciocinar com esse cliente sobre essa necessidade. A pessoa assistindo, depois que assiste esses depoimentos, o que você acha que acontece? Olha a realidade. Por isso que eu disse lá no começo, que se você dedicar 2 horas por dia na apresentação desse projeto, de segunda a sexta-feira você mostraria esse projeto para 50 pessoas, fazendo 2 apresentações diárias. A pergunta é: quantos você venderia? Pergunta interessante, né? Olha o cálculo aqui que a Timol faz para você. Quando você se torna um distribuidor, e a pessoa na Timol, quando ela entra com a franquia, ela entra como consultor. O passo para se tornar um distribuidor é ela comprar os 5 primeiros combos, tá? E os 5 primeiros Silocimol, e trazer 2 pessoas para a sua equipe para trabalhar com você. Aí esse produto vai te dar um lucro de R$ 549. Eu estou falando do combo mega. R$ 549. Sabe qual é o valor dele que você leva para o cliente? 990. É isso mesmo. Você ganha mais do que a empresa. A parte da empresa é 441. A sua parte é 549. Interessante, né? Então, veja, se você vender 1 por semana, 2.196. 3 por semana, 6.588. E 5 por semana, 10.980. Eu tenho certeza que esse primeiro dinheiro aqui, se você vender 1 por semana, já vai fazer uma diferença enorme. Olha, gente, é o segundo dinheiro que nós estamos falando. A gente falou das franquias, que você, quando traz um primeiro franqueado, você vai ganhar 3.350. Quando esses seus franqueados trazem outros, você vai ganhar 160 de binário. Quando eles comprarem esse produto para revender, você vai ganhar 190. Mas aqui é a venda direta. Só vendendo um Silocimol, um combo mega por semana, entra mais de R$ 2.000 na sua conta. Então, isso é o plano de carreira que você pode sonhar e conquistar, né?
Como eu disse, você entra como consultor ao cadastrar uma das franquias, né? Depois você passa a ser distribuidor, aí tem qual é a qualificação que você precisa fazer, né? 2 diretos, mais 5 se você molda, aí você já tem desconto nas compras, após a quinta compra. Você se torna líder, você é ouro ou platina, você vai ter 3 diretos ativos para se qualificar, já vai começar a ganhar o Unilevel, combo nos fechamentos da franquia, e ó, o primeiro prêmio que a Timol dá, a troca de premiação de 12 mil pontos por um computador. Porque lá no começo mostrou que quando você faz uma franquia, você ganha 500 pontos. Você trouxe mais franqueados, você vai ganhar mais pontuação. Você vendeu os produtos, você ganha pontuação. A soma desses produtos começam a te dar prêmios. E quais são os outros prêmios? Quando você atinge a categoria Rubi, aqui tem as qualificações, você ganha uma caixa de som JBL ou um projetor. Quando você se qualifica como esmeralda, olha os requisitos, 5 diretos ativos, você ganha um celular, troca 20 mil pontos por um celular. Quando você se torna diamante, qual é a qualificação, o requisito? 6 diretos ativos. Olha o que você ganha? Uma viagem nacional. Eu acho muito bonito a Timol colocar as graduações dela com pedras preciosas, porque quando você entra em qualquer empresa, você vai ganhar graduações. Se você entra, por exemplo, para trabalhar num supermercado, você vai começar lá no estoque. Depois, com o tempo, você pode ir para o caixa. Depois, você pode ser o coordenador lá da loja, pode ser um gerente. Essas são as qualificações, né, que você vai ganhando. Na Timol é líder, né? Rubi, esmeralda, diamante, e as classificações vão te dando premiações. Olha. O diamante, 1 estrela, os requisitos são esses, ganha um cruzeiro nacional. Tem gente já embarcando aí no navio. Viu? O diamante, 2 estrelas, está aqui os requisitos. Ele ganha uma viagem para Cancún. O diamante, 3 estrelas, já começa aqui a ter uma situação diferente. A empresa entra com 50 mil reais para a pessoa trocar de carro. E aqui são as outras qualificações, diamantes 4 estrelas, diamante 5 estrelas, vem o Blue, o Black, e as premiações e os requisitos necessários. A pessoa que te convidou, você que é convidado, aqui a gente está fazendo só rápidas pinceladas para você entender bem. Mas a pessoa que te convidou pode te dar mais detalhes. Se você é um convidado aqui, está aqui pela primeira vez, ela vai te dar mais detalhes sobre essas graduações que são extraordinárias. E aqui mesmo tem pessoas que já tiveram muitas premiações como essa, né? Recentemente, a gente fez uma viagem maravilhosa lá para Gramado, não foi, Fátima? Estivemos lá com mais 42 parceiros da Timol, tem mais viagens sendo ganhas aí, e assim por diante. Mas vamos lá, vamos ver aqui, na continuação, esse plano de carreira. Olha os prêmios. O líder ganha um computador, um notebook, o Rubi ganha a caixa de som, um projetor, o esmeralda ganha um celular, o diamante ganha viagem nacional, o diamante uma estrela cruzeiro, e assim vai. São as premiações que a Timol vai dando. A partir de agora, nós vamos entender que o foco para você ganhar isso na formação de rede, na formação de franquias. E aí nós vamos descobrir agora qual é o investimento que você precisa fazer para você ter o privilégio de ter tudo isso à sua disposição. Aí nós vamos começar aqui a mostrar no nosso melhor investimento, que é a franquia Platina. Quando você investe numa franquia Platina, olha o que essa franquia te proporciona. Toda vez que você compra uma franquia, você ganha um kit com, no caso da franquia Platina, um combo Mega e um combo Mini. Nessa franquia, você ganha um escritório virtual e ganha uma loja virtual de vendas. Isso aqui é uma coisa extraordinária, é um e-commerce. Essa loja virtual de vendas você manda para qualquer pessoa em qualquer parte do país ou naqueles países, mais de 20 países, onde a Timol trabalha. Quando você pensa nisso aqui, a pessoa quer montar uma pastelaria, quer fazer um e-commerce bonito nela, vende alguns produtos aí fora, como, por exemplo, Jequiti, vende Natura, vende Tupperware. Tem gente que quer fazer um escritório ali, uma loja virtual. Sabe quanto é que custa para fazer isso? Aqui em Teresina é 4 mil reais que o pessoal dá.
que faz isso cobra. Em Fortaleza, já soube que é 5 mil. A Timol já te dá isso quando você investe numa franquia. Tá? E tem mais, essa franquia é uma franquia vitalícia. Ela é válida por tempo indeterminado. Tem 6 áreas de ganhos. O lucro dela vai até 140%. E você entra num projeto extraordinário, que é o Centro de Treinamento da Timol, a FAT. Né? Centro de treinamento te dá aulas de marketing extraordinárias. E o bônus binário vai de 32% a 60%. E as qualificações. Olha o investimento. 12 parcelas de R$ 625 no cartão de crédito. Se você não tiver um cartão de crédito, tem também uma opção de você comprar em boletos. A pessoa que te convidou te mostra como isso pode acontecer. Mas, olha, o investimento Platina é o investimento que abre todas as portas da empresa, tá? Olha o que você paga nele, 12 parcelas de 625. Eu digo o seguinte, é a franquia mais acessível do mercado. Até porque, quando você pensa em franquias, tem coisa muito cara, né? Franquia aí que custa os olhos da cara. Um McDonald's da vida num shopping grande é 3 milhões, né? Tem aí a Subway, a Girafas, que é mais de 1 milhão. Tem as de perfumaria, quando você bota um quiosquezinho, como da Natura, 160 mil reais. Tem umas mais baratas, aquelas maquininhas de sorvete italianinho, né? 25 mil reais uma franquia daquela. Olha a franquia top de linha da Timol. À vista, 7.125 ou 12 parcelas de 625. Você viu lá naquela simulação que se você trouxer uma pessoa, você praticamente já pagou a sua franquia. O investimento ouro, que é um investimento intermediário. 12 parcelas de R$ 330. Os mesmos requisitos, os mesmos... no kit vem um combo mega e um combo mini, tem um escritório virtual, a loja de vendas, também válida por tempo indeterminado, com as mesmas 6 áreas de ganhos, o lucro até de 140%. O que muda aqui é o binário, viu? O binário da Ouro é só até 24%. E tem as qualificações que você vai também até chegar a Rubi, porque quando você quer ser esmeralda, você vai ter que ser platina, você vai ter que fazer um upgrade. E tem a franquia de entrada, que é o investimento prata, 12 parcelas de 210. O binário aqui, a diferença, 16%, e também no kit só vem um combo mega, né? Mas as outras, ó, escritório virtual, loja virtual de vendas, válida por tempo indeterminado, e você tem 4 áreas de ganhos. As outras 2 são 6 áreas, aqui só é 4. O que nós queremos dizer é o seguinte, minha gente, que chegou, você foi apresentado, você que é convidado dessa reunião, foi apresentado a um projeto de saúde e a um projeto de trabalho que está ao alcance de qualquer pessoa, independente da sua formação acadêmica, independente do seu poder aquisitivo, independente da sua idade. A Timol tem sempre uma franquia que cabe no seu bolso. Pense nisso. Pense na oportunidade que foi dada a você agora, porque talvez você, que ainda não é um distribuidor e que foi convidado, já tenha até usando, esteja até fazendo uso do nosso produto, o Silocimol Combo Mega ou Combo Mini. Mas é esse o recado que a gente tem a maior satisfação de dar semanalmente para vocês. Por isso que a gente sempre tem convidados novos. Nós passamos aí agora em várias cidades do Nordeste e vimos como isso contagia as pessoas, como as pessoas estão entendendo que esse projeto está ao alcance de qualquer um de nós. Aqui nessa grade de pessoas que eu estou vendo aqui no meu notebook, na tela do meu notebook, eu estou vendo pessoas que estão, muitas pessoas aqui que já estão sendo muito beneficiadas na questão de saúde e na questão financeira. E você está sendo convidado a participar desse projeto. Esse projeto realmente é um projeto extraordinário. Aqui nós estamos encerrando a nossa live e, nesse momento, eu vou interromper a gravação, tá certo? Mas não vou interromper a live, vai ser a gravação, porque depois essa live ela vai ficar disponibilizada no YouTube, para vocês, se tiverem alguma dúvida do que foi dito, vocês podem assistir novamente. Quando eu encerrar aqui, a gente vai bater um papo. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, porque já já nós temos outra live extraordinária com o Sunaik e com o nosso estrategista de marketing,
né? O Gustavo. Então, deixa eu interromper a gravação